Em 18 de outubro de 1867, o Alasca foi formalmente transferido da Rússia para os Estados Unidos. E apesar do que alguns possam pensar, os americanos não roubaram ou invadiram o Alasca. A venda, de fato, estava em boas condições e ambas as partes tinham motivos para fazê-la. A Rússia vendeu o Alasca por um total de $7.200.000 e, considerando que o Alasca é o maior estado dos Estados Unidos e seu PIB atual é de $50 bilhões, alguém poderia pensar que não há explicação razoável para o motivo pelo qual a Rússia vendeu um território tão grande por tão pouco dinheiro. Então, as perguntas são: por que a Rússia realmente vendeu o Alasca? Por que nem todos nos Estados Unidos concordaram com a compra? E por que o Alasca está em recessão nos últimos anos? Os motivos da Rússia para vender o Alasca variaram de financeiros e estratégicos a políticos. Primeiro, verifica-se que os primeiros comerciantes russos foram atraídos para o Alasca pelo marfim da morsa e pelas peles de lontra marinha que podiam ser obtidas no comércio com os povos indígenas da região. Este comércio foi realizado pela empresa russo-americana criada por empresários russos. A empresa controlava todas as minas do Alasca, podia fazer acordos comerciais com outros países de forma independente e tinha bandeira própria. Todos esses privilégios foram concedidos à empresa pelo governo russo, pois ela não apenas cobrava impostos, mas também possuía grande parte deles. Os czares e seus parentes estavam entre os acionistas. No entanto, na década de 1990, a população de lontras marinhas estava quase extinta e, como consequência, surgiram dificuldades financeiras para a empresa russa. Estava quase falindo. Não poderia continuar sem grandes subsídios e ter o governo assumindo toda a colônia do Alasca custaria muitos recursos. Mas não só por isso que a Rússia estava pensando em vender o Alasca, mas também porque depois da Guerra da Crimeia, onde a Rússia enfrentou o Reino Unido, a França e a Turquia, suas finanças foram seriamente prejudicadas devido aos grandes gastos militares. Então, vender o Alasca parecia uma opção cada vez mais razoável. Em segundo lugar, o Alasca era um lugar muito vasto e remoto para ser defendido pela Rússia. Os próprios líderes russos reconheceram que não estavam em posição de defender o Alasca. Se seu inimigo da época, o Reino Unido, tentasse atacar, lembre-se de que a parte oriental da Rússia é inóspita e despovoada, e que a distância entre São Petersburgo, a capital russa na época, e o Alasca era de várias semanas de barco. Assim, ele não podia nem defender seu território quando pescadores estrangeiros vinham caçar em suas águas, porque sua marinha não era forte o suficiente para patrulhar todas as águas de sua remota colônia no Alasca. E em terceiro lugar, a Rússia e os Estados Unidos eram aliados na época. Ambos compartilhavam uma certa rivalidade com o Reino Unido. Para a Rússia, a venda do Alasca aos Estados Unidos enfraqueceria o poder do Reino Unido na costa do Pacífico. Em outras palavras, se os Estados Unidos se tornassem donos do Alasca, a Rússia evitaria futuras agressões do Oregon britânico. Este foi mais um motivo para vender o Alasca. Assim, Edward de Stoico, representante da Rússia em Washington, iniciou conversações com o secretário de Estado dos Estados Unidos, William Seward. Os dois concordaram com o Tratado de Transferência do Alasca, que meses depois seria ratificado pelo Senado dos Estados Unidos. Os líderes russos esperavam que mais cedo ou mais tarde os Estados Unidos pretendessem dominar a América do Norte e tomar o Alasca deles. Do ponto de vista da Rússia, os Estados Unidos continuariam a se expandir, porque estava em seu destino manifesto, assim como haviam feito com o Texas, Novo México e outras partes do Sul. Portanto, era melhor obter alguma recompensa financeira vendendo o Alasca e estar em boas condições do que resolver o destino do Alasca no futuro de uma forma menos amigável. Isso não quer dizer que os Estados Unidos fossem os únicos com ambições expansionistas. A Rússia havia adquirido a Letônia e a Lituânia em 1795, a Finlândia em 1809 e grande parte da Polônia em 1815, e queria conquistar a Bulgária, a Romênia, a Moldávia e a Crimeia. Assim,
A Rússia também queria continuar conquistando territórios, mas o Alasca, como mencionado, era muito difícil de proteger. Agora, a outra pergunta é: por que todos nos Estados Unidos não estavam de acordo com a aquisição deste território? Embora as reações à compra tenham sido em sua maioria positivas, pois muitos viram que a posse do Alasca serviria de base para expandir o comércio dos Estados Unidos com a Ásia, alguns detratores chamaram a compra de Seward's Folly ou Seward's Icebox, referindo-se ao secretário de Estado William Seward, que era mais interessado na compra. Os críticos afirmaram que os Estados Unidos haviam adquirido terras inúteis e que a intenção do secretário de Estado era ganhar popularidade dentro de seu partido e melhorar a imagem do presidente Andrew Johnson, que enfrentava impeachment naquele tempo. Durante 2 décadas após a compra deste território, os Estados Unidos não deram muita atenção ao Alasca. Quase todos os colonos russos abandonaram o local após a compra e, portanto, permaneceu pouco povoado. Foi somente até 1896, quando reservas significativas de ouro foram encontradas, que o Alasca se tornou importante. Foi a corrida do ouro que fez os americanos perceberem o potencial econômico dessa terra até então ignorada. Seu valor estratégico aumentou ainda mais durante a Segunda Guerra Mundial, devido à sua proximidade com o Japão, e depois, durante a Guerra Fria, devido à sua proximidade com a União Soviética. Mas não foi apenas pelo ouro e sua localização que ganhou importância, mas também pela descoberta de outros recursos naturais, como petróleo, prata, chumbo e cobre. Embora seja preciso dizer que nas últimas décadas o Alasca obteve grande parte de sua renda por conta da produção de petróleo, que atingiu o pico na década de 1990 e desde então não parou de diminuir, como se pode constatar no gráfico. Suas reservas potenciais permanecem grandes, mas as tentativas de perfurar petróleo no mar no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico encontraram contínua oposição ambiental. Em 2020, o Alasca teve sua menor produção de petróleo em 40 anos, em parte porque a pandemia fez com que os preços do petróleo caíssem para mínimas históricas. E neste evento, o Alasca sofreu mais do que qualquer outro produtor, porque seus custos para extrair o são tão altos. Grande parte é extraída na parte norte do estado e transportada por um oleoduto de 1.300 quilômetros, e depois enviada para os outros estados da costa oeste. Por esta razão, o setor de petróleo no Alasca é muito sensível aos preços, porque tem que ultrapassar $60 o barril para ser rentável. Desde que os preços do petróleo caíram em 2014, o Alasca está em recessão praticamente todos os anos. Da mesma forma, desde 2014, a taxa de desemprego no Alasca tem sido maior do que a taxa média de desemprego dos Estados Unidos. Além disso, como as receitas do petróleo normalmente representam uma boa parte do orçamento público, o estado do Alasca tem um déficit permanente de mais de $1 bilhão por ano, de modo que o petróleo não paga mais as contas do governo estadual. A grande vantagem do Alasca é que foi criada em 1976 uma lei que exigia que pelo menos 25% das receitas da produção de petróleo fossem para um fundo de investimento permanente. O fundo cresceu lentamente em seus 2 primeiros anos, atingindo $137 milhões em 1979. 4 décadas depois, esse fundo de investimentos equivale a mais de $70 bilhões, ou seja, muito maior do que o déficit fiscal de $1 bilhão do Alasca, que estão pagando as contas do estado. Não há dúvida de que o Alasca enfrentará uma transição de uma economia baseada no petróleo para uma mais diversificada nos próximos anos. O bom é que investiu os excedentes do boom do petróleo no fundo permanente, e isso alivia as finanças públicas. O ruim é que, apesar de ter um clima tributário favorável aos negócios e leis favoráveis aos negócios, continuará enfrentando o problema de seu isolamento territorial e altos custos de transportes e serviços públicos. Ainda assim, é difícil pensar que os Estados Unidos já se arrependeram de ter comprado o Alasca por apenas $7,2 milhões.